Nos últimos anos, a Itália tem enfrentado uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. Com uma população envelhecendo rapidamente e uma dependência significativa do turismo e da indústria, surgem questões cruciais. Haverá oportunidades suficientes para sustentar o desenvolvimento do país? A pressão sobre o mercado de trabalho está aumentando e as respostas a essa pergunta são incertas. Além disso, a Itália, outrora considerada uma potência econômica da Europa, hoje enfrenta sérios problemas financeiros. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Hoje, a Itália está à beira de um grande colapso iminente. A estagnação econômica, a crise industrial e a crise financeira estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como e por que a Itália chegou a essa situação? Bem, é isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Miechiziconeschi e você está no Econotalks. A Itália está em crise. Depois do aumento dos preços de energia e da saída de algumas empresas internacionais, o país está afundando em uma crise financeira e social sem precedentes. Os desafios são muitos. A taxa de criminalidade em áreas urbanas aumentou em 10% desde 2020, com o desemprego subindo para 9,8%. As tensões sociais têm se intensificado, com protestos e confrontos frequentes nas principais cidades do país. A pressão sobre os serviços públicos, como saúde e educação, aumentou drasticamente, com hospitais relatando um aumento de 25% na demanda por serviços de emergência. A crise total está abalando as fundações da sociedade italiana, deixando o futuro do país cada vez mais incerto. Recentemente, a Itália vive uma crise migratória, com milhares de pessoas deixando o país em busca de melhores condições de vida e emprego em outras nações europeias. A fuga de cérebros e trabalhadores qualificados tem exacerbado a crise econômica, com setores cruciais enfrentando escassez de mão de obra e perda de expertise. A crise migratória tem gerado debates acalorados sobre as políticas do governo e a sustentabilidade do modelo econômico da Itália, sob a liderança de Giorgia Meloni. A Itália, um país com uma rica história industrial, agora enfrenta um desafio significativo. O setor manufatureiro, um dos pilares da economia italiana, está em total colapso. Com uma queda de 15% na produção industrial nos últimos 2 anos, o país enfrenta uma crise profunda, com muitas fábricas sendo fechadas e milhares de empregos perdidos. A crise industrial na Itália é um sintoma alarmante de uma crise econômica mais ampla, que afeta várias indústrias, onde a má gestão financeira e a diminuição das receitas fiscais têm exacerbado a instabilidade econômica local. Essa situação crítica reflete a fragilidade das finanças italianas, com muitas empresas enfrentando déficits crescentes e a necessidade urgente de intervenção governamental para evitar um colapso ainda maior. A Itália está enfrentando quebras significativas em suas indústrias. A produção industrial caindo 3,5% no primeiro semestre de 2024, em comparação com o ano anterior. A concorrência das indústrias chinesas e vietnamitas no mercado mundial tem sido intensa, levando a uma queda nas exportações de manufaturados em 6,2%. Este é o maior retrocesso na indústria italiana desde a crise financeira de 2008, com setores-chave como o automotivo e o de eletrônicos sofrendo reduções de produção de 8% e 5%, respectivamente. A desaceleração industrial está colocando em risco milhares de empregos, com a previsão de um aumento de 10% nos cortes até o final do ano. A economia da Itália tem enfrentado dificuldades significativas desde o início da guerra na Ucrânia
que resultou em um aumento de 25% nos custos de energia. Fortemente dependente de importações de petróleo e gás, a Itália viu sua economia contrair 1,5% em 2023, com previsões de uma nova contração de 1% em 2024. As exportações também sofreram um declínio de 3,8% devido às mudanças nos padrões globais de comércio. O alto custo de vida tem se tornado um fardo crescente para as famílias italianas. A inflação está elevando os preços dos alimentos em 8,7% e os custos de moradia em 10%, só no último ano. Além disso, a escassez de trabalhadores qualificados tem se tornado um problema estrutural, com um déficit de mais de 200 mil vagas não preenchidas em setores essenciais da sua economia, impactando diretamente a produtividade e o crescimento econômico do país. A Itália está enfrentando uma recessão devastadora, considerada a mais grave em mais de 3 décadas. Com uma inflação anual de 6,8% em julho de 2024, os preços dispararam, tornando o custo de vida insustentável para muitas famílias. O Banco Central Europeu alertou que a Itália está entrando na mais longa recessão da história moderna, prevendo que a contração econômica se estenderá por vários anos. A taxa de desemprego, atualmente em 9,8%, está projetada para aumentar significativamente, atingindo 12% até o final de 2025. Esta crise econômica está resultando no pior nível de vida em mais de 20 anos, com os salários reais em queda livre e uma pobreza crescente. As famílias estão lutando para sobreviver ao caos. A combinação de inflação alta, desemprego crescente e uma recessão prolongada está devastando a economia italiana, deixando um rastro de dificuldades e incertezas. Milhares de pessoas estão abandonando a Itália em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Entre 2022 e 2023, mais de 100 mil italianos deixaram o país, uma migração em massa não vista em décadas. A Itália, antes considerada um exemplo de prosperidade, agora é vista por muitos como um lugar incapaz de oferecer a estabilidade que outrora prometia. Dados recentes mostram que a emigração aumentou em 20% em comparação com anos anteriores, com muitos optando por se estabelecer em países como Alemanha, Canadá e Austrália, onde as perspectivas econômicas são mais promissoras. Este abandono está exacerbando a crise demográfica, com uma força de trabalho cada vez menor e uma população envelhecendo rapidamente, agravando ainda mais os problemas econômicos e sociais que o país enfrenta. Estima-se que a Itália possa perder 1 milhão de habitantes até 2030, o que aprofundaria ainda mais os desafios econômicos e sociais. Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, insiste que a estabilidade persiste apesar das dificuldades econômicas, inflação e desafios no mercado de trabalho. Embora alguns indicadores econômicos possam parecer positivos, eles mascaram problemas fundamentais. O desemprego historicamente alto sugere que o país enfrenta uma escassez crítica de mão de obra qualificada, indicando que as capacidades de produção estão esgotadas. Além disso, as receitas de exportação, especialmente da indústria de manufatura e turismo, diminuíram drasticamente em 20% e 25%, agravando a crise. Isso demonstra que a pressão sobre a economia italiana, exacerbada pelos altos custos de energia e pela dependência de mercados externos, continua a crescer. E a situação deve piorar. A Câmara de Comércio da Itália alertou que 70% dos negócios no país podem falir nos próximos 6 meses por causa de problemas financeiros. O setor turístico, que sempre foi um dos principais motores econômicos da Itália, está em crise, com a redução significativa no número de visitantes, o fechamento de hotéis e atrações turísticas e a queda no consumo. O turismo na Itália está enfrentando um colapso sem precedentes. Especialistas indicam que, sem uma recuperação rápida, a Itália pode perder seu status como um dos principais destinos turísticos do mundo, o que teria consequências devastadoras para a economia local. A Itália enfrenta uma grave crise demográfica também, com projeções indicando que o país pode perder até 1 milhão de habitantes até 2030. O envelhecimento acelerado da população, aliado à baixa taxa de natalidade e à emigração de jovens em busca de melhores oportunidades em outros países, está criando um cenário preocupante.
Essa redução drástica na população ativa pode agravar ainda mais os desafios econômicos e sociais da Itália, resultando em uma força de trabalho menor, aumento nos custos com previdência social e saúde e uma possível estagnação econômica a longo prazo. Embora a Itália possa parecer uma das economias mais fortes da Europa, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja tentando abordar algumas de suas deficiências, a estagnação econômica persiste, a crise migratória está causando tensão social e a recessão econômica está espalhando caos e a miséria. A situação da Itália não é nada simples. O futuro é totalmente incerto. A Itália está à beira de um grande colapso. O que você acha? A economia italiana tem salvação? Bem, deixe seu comentário, a sua participação abaixo e considere se inscrever aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Aqui, Gustavo Mieczyk. Até o nosso próximo encontro no Econotalks.